Seja bem-vindo à nossa quarta aula, onde a gente vai falar sobre criativos para turismo. A gente vai explicar um pouco mais sobre como construir essas fotos, vídeos, textos para ficar um negócio bem legal e vamos dar uma olhada nos criativos dos concorrentes, nos criativos de outras pessoas, para a gente ver se faz sentido, para a gente entender na prática o que eles estão fazendo. E aqui a gente vai ter ainda um bônus dessa aula, tá bom? Nessa parte que a gente vai estar analisando o criativo dos outros, que é como se inspirar nesses criativos para construir um criativo baseado nos que já estão vencendo. Lá a gente vai ver. Você vai ver, você vai ver. Fica com calma. Vamos lá, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos para o objetivo da aula. Nosso objetivo aqui é ensinar quais materiais usar nos anúncios turísticos. E a mensagem central vai ser: no turismo, o criativo precisa fazer a pessoa se imaginar vivendo aquela experiência. Se você entende isso, você entendeu grande parte do que é fazer um criativo para turismo. A pessoa ela tem que. E é isso, imaginar que ela está naquele lugar, ela tem que conseguir se enxergar ali, e aquilo tem que falar com a realidade dela. Porque, como eu falei na última aula, nem todo mundo quer ir aproveitar, por exemplo, Caldas Novas, um hot park, que a pessoa tem que ficar naquele frenesi, indo em brinquedo, não sei o que, ou senão é uma coisa mais família. Às vezes a pessoa quer uma coisa mais romântica, e aquilo tem que fazer a pessoa se imaginar. Então, por exemplo, já dando uma palhinha do público que se relaciona com essa imaginação aqui. Se a pessoa é um casal e ela tá procurando viagens em casal, se aparece viagem com criança, se aparece viagem muito radical, viagem de trilha, às vezes não é o perfil desse casal. O perfil desse casal é mais pacato, é mais um hotel all inclusive, é mais uma coisa romântica, e aí isso não vai casar com eles. Então, quando eu falo de fazer a pessoa se imaginar naquela experiência, você pode pensar: Vinícius, mas como é que eu sei quem vai estar vendo o anúncio? Na hora que a gente selecionar o público, isso vai se relacionar com o criativo que a gente está criando agora. Vamos primeiro pensar nesse criativo. Quais os tipos de pessoas dentro da oferta que a gente criou lá em cima que vão ver essa oferta? Eu acho que muito disso já foi construído na oferta, mas é muito importante a gente fazer isso no criativo, pensar no criativo desse modo, sabe? A gente tem 4 tipos de criativo, tá? Criativo de desejo, educativo, prova social e oferta. Vinícius, só 4? Não tem mais nenhum? Tem mais criativos, mas os principais, os que mais geram resultado, os que mais a gente vai trabalhar aqui, vão ser esses 4. O criativo de desejo, ele é muito esse de se imaginar a pessoa vivendo, de fazer a pessoa desejar o que está acontecendo. Ele mostra paisagem, mostra experiência, gera emoção, mostra as pessoas se aproveitando. Então é um criativo às vezes em vídeo, é uma sequência de fotos no carrossel que faz a pessoa vislumbrar aquele lugar. É um criativo onde essa pessoa vê as pessoas, por exemplo, se é uma coisa radical, vê as coisas acontecendo ali e fica: caramba, como esse brinquedo deve ser legal. Ou se não, se é romântico, vê um ambiente mais aconchegante e se imagina ali com a mulher, com a esposa. E é isso, assim, você com certeza já viu um criativo de, sei lá, eu gosto muito de usar o exemplo de comida no criativo de desejo, que eu acho que ele é o que mais ilustra isso, que é o quê? É quando você vai ver uma foto, acho que eu já falei isso numa outra aula, mas você vai ver uma foto de um cara pegando uma pizza e ele puxa, você vê o queijo da pizza, e aquilo dá uma água na sua boca, você deseja aquela pizza. É diferente de um criativo desejável. Todos esses têm que ser desejável. Todos esses a pessoa tem que olhar e falar: caramba, é pra mim. Agora o criativo de desejo, ele tem esse vamos chamar de apelo. Essa coisa, sabe, de fazer a pessoa entrar e falar: nossa, como eu queria isso aqui, de dar água na boca, dela querer estar lá, de mostrar a experiência, dela: nossa, isso aqui deve ser legal. Diferente de um criativo educativo, que ajuda a pessoa a decidir. Esse criativo aqui é muito legal para pessoas que estão em fase de consideração. Então, ele ajuda a pessoa a decidir. Exemplo: 3 passeios para fazer em Gramado com crianças. Isso aqui é interessante falar, pessoal, é Google e Meta, né? Um criativo de desejo no Google, se for numa rede de pesquisa, muitas vezes ele não vai funcionar da melhor maneira. Você não vai conseguir mostrar paisagens, você vai poder falar paisagens belíssimas. E aí ele é um criativo de desejo, porque são os formatos de criativo que tem. Porque os formatos de criativo que tem ali no Google são assim, né? Então você vai ter que adaptar essas realidades para esse tipo de criativo. Mas o que eu quero falar é que esse de desejo, ele funciona e você não vai conseguir mostrar, mas vai conseguir criar. Agora, esse educativo, no Google, ele funciona um pouquinho menos. Por quê? Porque o que fazer em Porto de Galinhas em 3 dias? Essa pessoa, muitas vezes, ela tá como eu falei, numa consideração, pesquisando qual viagem ela vai fazer, querendo entender o que tem para se fazer ali, e muitas vezes ela ainda não está no ponto de comprar. Então as frases para poder fazer a pessoa comprar ali na rede de pesquisa tem que ser frases
mais diretas para a ação, tá? A gente vai falar isso mais perto do Google, mas eu já quis trazer uma palhinha aqui. É, Agora, você pode sim trazer uma frase direta lá no Google e um criativo que fala sobre os 3 passeios de Gramado com crianças. Então, eu acho que é saber usar isso da melhor maneira. Eu usaria esse tipo de criativo aqui mais no Meta do que no Google, tá? Como a gente falou lá na primeira aula, cada criativo, cada plataforma tem uma função diferente e aí é sabedoria nossa, estratégia nossa, saber qual usar para gerar mais resultado para a gente. Então, esse aqui são os exemplos de criativos educativos. Criativo de prova social, mostra avaliação, mostra depoimento, mostra print, mostra vídeos de clientes ou bastidores. Esse vídeo de clientes e bastidores também são pessoas aproveitando, tá, pessoal? Também, às vezes, uma pessoa falando, né? Mas é mais depoimento. Olha, fui lá com minha família, me diverti, foi sensacional. Por quê? Porque aí essa pessoa ela tem uma visão de outra pessoa de fora vendo o seu produto. E aí, muitas vezes, ela pode se interessar pelo produto, pode querer saber mais, baseado nesse depoimento. E o depoimento, ele tem uma coisa muito legal que é a narrativa da história. Quando essa pessoa está contando, e muitas vezes o depoimento é em vídeo, em imagem, ele tem um pouco menos de impacto, se é um texto lá, né? Se ele é um print de WhatsApp, ele tem mais impacto do que um texto escrito. Agora, se ele é um vídeo, essa história que a pessoa conta, muitas vezes falando, cara, eu fui sair, e aí minha filha saiu correndo, eu fiquei preocupado. Por sorte, é um hotel muito atencioso e o atendente segurou minha filha, perguntou se precisava de ajuda, me ajudou a carregar a mala. Esse tipo de coisa, para quem valoriza, então, atenção, atendimento, vai trazer um sentimento muito bom. Essa pessoa vai, nossa, que lugar legal, deixa eu saber mais sobre esse lugar. E é isso que a gente quer gerar na pessoa. Então mostrar as avaliações é muito legal. Ó, é um hotel 5 estrelas. Olha no Google, a gente é um dos melhores. Olha esse passeio, ele é o melhor da região. O que as pessoas estão falando sobre o passeio, aí bota vários prints, que também lembra depoimento, mas é porque a avaliação ele é mais em lugares específicos, né? Mostrar print. Print do quê? Da tela do celular de depoimentos também. Então, prova social, de maneira geral, vão ser depoimentos em diferentes formatos. E aí o print é de conversa, do que é da pessoa elogiando, da experiência, do ambiente. E vídeos de clientes ou bastidores. Então é muito legal que essas provas sociais elas não sejam só dos clientes, tá? A gente fala muito do cliente porque é a mais fácil de conseguir, porque é a mais que chama mais atenção. Mas os bastidores, ele também é muito legal. Então, às vezes é um hotel inclusive, você mostra a pessoa preparando a comida ali, fazendo o drink. Isso chama muita atenção também. É uma coisa que pega muitas pessoas e também é desejável. Uma pessoa que tá no passeio de bug, aí mostra o cara preparando o bug, arrumando não sei o que, colocando eles lá, você vê o cuidado no tratamento, a pessoa vai fazer uma tirolesa, você mostra as pessoas pulando na tirolesa, esse tipo de vídeo de bastidor é muito legal para vender também. Então por isso que lá atrás a gente conversou sobre, cara, se o produto ele tem imagem ou ele tem vídeo, ele é muito melhor de vender, porque aí a gente consegue fazer várias abordagens, mostrar vários ângulos diferentes e gerar esse desejo com mais facilidade do que só escrevendo. Agora, criativo e oferta direta. Mostra o passeio ao pacote, chama para orçamento e leva pro WhatsApp. É isso. Isso aqui é quando a pessoa, geralmente esse tipo de criativo, é quando a pessoa já está na etapa de conversão. Ela está na etapa de prontidão. Quer dizer, ela já pesquisou tudo o que tinha para pesquisar e ela está realmente esperando uma oferta que faça sentido para ela. Uma oferta que ela olha e fala, caramba, é disso que eu precisava. Uma pessoa, um lugar que ela se sinta segura em receber esse atendimento, que ela sinta que a pessoa vai entregar a melhor oferta para ela, que ela sinta que é para ela, que a oferta tá dentro do que ela consegue, dentro do que ela estava buscando. E ela já decidiu, por exemplo, quando eu fui para Gramado, a gente decidiu os passeios que a gente queria fazer e a gente foi atrás de um lugar que já tivesse esses passeios, porque a gente não queria pagar a parte. Então quando eu vi um criativo lá falando 3 dos 5 passeios que eu queria fazer, eu já entrei em contato com a pessoa e perguntei se dava para adicionar 2. Por quê? Porque eu já estava pronto para comprar, eu já tinha o dinheiro, eu só queria um lugar onde eu tivesse um atendimento de qualidade, os passeios que eu já precisava sem precisar comprar a parte. Então esse é um criativo realmente o mais que você mais vê pelo mercado, que é o compre aqui agora. É esse o criativo. Agora vamos falar um pouco de estrutura de texto para esse anúncio. A gente tem a chamada inicial, contexto do desejo, o que está incluso e chamada para ação. Se isso é uma imagem, a gente vai ter isso aqui na imagem. Então a chamada inicial é conheça Maceió. O contexto, o desejo, praias, as piscinas naturais mais bonitas do Brasil, o que está incluso. Hospedagem e passagem, chamada para ação, fale conosco no WhatsApp.
esse é um exemplo de criativo de prontidão. Um criativo educativo é conheça os 3 lugares mais visitados em Gramado. É, contexto desejo. Vé, vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu queria algo romântico. Traga a sua namorada para passar, traga a sua esposa para passar 3 dias incríveis. O que está incluso? Com os melhores fundis, por exemplo, Gramado tem essa fama. O que está incluso? Aí você fala que está incluso, chamada para ação. Então, eu trouxe isso, um criativo de texto, né? Agora, no criativo de vídeo, você tem mais espaço para falar, até 1 minuto e meio. 50 segundos é o ideal, assim, porque eu entendo que às vezes é muita coisa para falar. No máximo 1 minuto e meio, no mínimo 15. Agora, 50 segundos é geralmente o que dá um criativo, 50, 40 segundos, onde você pode mostrar vídeo acontecendo enquanto você fala, e aí você conta história, e aí às vezes você fala porque aquele lugar é bom, e aquilo vai trazer uma confiança do lead para entrar em contato com você. Vamos ver alguns modelos? Aqui é um criativo só, tá, pessoal? Vai viajar para tal destino? Conheça a experiência tal com diferencial tal. Fale com o WhatsApp e consulte datas e valores e disponibilidade. Então, esse aqui é um criativozinho já pré-pronto. Antes da gente abrir a decisão prática, pessoal, eu quero que a gente vá lá na biblioteca de anúncios do Facebook, tá? Essa biblioteca de anúncios, ela é um lugar onde a gente consegue ver os anúncios dos nossos concorrentes. Então, você pode pesquisar um concorrente específico ou você pode pesquisar por palavra-chave, tá? Então, olha aqui alguns dos criativos. Vamos ver essa imagem? Ó, super combo promocional em Maceió, 5 praias com passeios inclusos. E os passeios aqui. Consultar valores de disponibilidade. O contato da pessoa. Eu não gosto de deixar o contato aqui. Esse botão já serve para isso. E aí, então, isso aqui fica poluindo a imagem. Ele podia deixar as imagens maiores, né? Podia fazer de outra maneira. Ele já fez muito apelo visual aqui e trouxe muito benefício aqui, né? 5 praias, valor promocional, um monte de coisa em cada passeio. Então, assim, é um criativo relativamente bom. Vamos ver esse aqui agora. Férias de janeiro em Porto Seguro, Bahia. Férias de janeiro é difícil, né? Que a gente tá em maio já. Últimas vagas para 14 a 21 de janeiro. Vixe Maria, esse criativo aqui deve estar funcionando, porque, né? Não sei que seja pro ano que vem já. Às vezes é pro ano que vem, né? A partir de R$ 89, 12 vezes A, então é pro ano que vem. Hospedagem, café da manhã, transporte de ônibus. Esse aqui ele deixou muito pequenininho, mas ele quis destacar que é Porto Seguro. Então, pra ele, às vezes, faz sentido. Olha que interessante. Esse criativo aqui, ele fala mais do lugar e menos dos benefícios. O outro fala mais dos benefícios, né? Olha o tamanho dos benefícios do tamanho do criativo e menos do lugar. Vamos ver como é que é aqui, ó. Maragogi é uma encantadora Eita, deixa eu baixar um pouco esse volume aqui. cidade litorânea, localizada no estado de Alagoas, Pessoal, vamos lá. famosa por suas deslumbrantes praias e piscinas Aqui ele usou um áudio de IA, né? Eu não gosto. Eu prefiro a voz da pessoa falando. É 35 segundos você narra isso aqui. naturais. Rapidinho. Conhecida como Coribe brasileiro, Maragogi atrai turistas de todo o mundo pelas suas águas cristalinas e pitorais, rios de barco e mergulho. Quem busca tato com a natureza desíacas. Olha que legal. Ele destacou bastante o diferencial e o benefício da praia, né? Das águas cristalinas. E você vê, vamos ver o final, qual a CTA que ele faz? Eu pulei um pouquinho o vídeo. Maragogi paradisíacas. Ele para em paradisíacas, não gostei. Não gostei, eu acho que ele devia ter falado consulte disponibilidade no nosso WhatsApp, fale conosco. Vamos ver só mais um? Ó, você vê que vídeo, então, ó, vídeo a gente já entende que é muito mais legal. E esse aqui, pessoal, é o nosso bônus da aula. Eu falei que ia ter um bônus, eu comecei a analisar o criativo, e agora eu quero te falar que esse é o bônus. Se você entrar nesse site aqui, ó, Facebook Ads Library, pesquisa no Google, Library Facebook, o primeiro link é ele. Você consegue fazer essa pesquisa e se inspirar nos anúncios dos seus concorrentes, dos colegas de trabalho. Vem aqui, ó, será que esse é um anúncio aqui que faz sentido? Ele já é mais parecido com o outro. Isso aqui com certeza foi criado com inteligência artificial. Se não foi, parece muito. E aqui você vai fazer os testes. Então a gente vê aqui a data, ó,
1 de dezembro de 2025. Tá desde 1 de dezembro de 2025 para a pessoa pedir cotação com essa pessoa. Será que tá funcionando? Com certeza, né? Se essa pessoa tá usando o mesmo criativo desde 1 de dezembro de 2025, é porque é algo que tá sendo rentável para ela, que tá funcionando. Diferente de outros criativos que às vezes você vê que foi, ó, 23 de março. Muito recente. Muitas vezes a pessoa não teve nem tempo de testar esse criativo. Se você assistiu e achou bom, beleza. Mas é bom ter atenção, porque nem sempre o criativo novo ele é o melhor. Muitas vezes o antigo, mais antigo, ele tem mais qualidade, ele tem mais artifícios. A gente entende que a gente está vendo coisas que estão durando muito tempo, que as pessoas não tiraram do ar. Elas continuam veiculando, investindo dinheiro nesse criativo. Logo, tá dando resultado, porque o que a gente quer aqui é dinheiro. Olha aqui, esse aqui é um carrossel, vamos ver o carrossel. Olha que legal, 15 vezes, 145,20, as datas, já é uma data que faz mais sentido, né? Novembro de 2026. Aí as praias, ó. Bastante vistoso. Só que não tem um CTA no final. O CTA tá só aqui e tá indo direto pro WhatsApp. Você vê que a legenda que eles escolheram é uma legenda bem direto ao ponto, tá? Aqui o CNPJ eu acho desnecessário, mas às vezes eles entenderam que traz mais confiança. E o número eu tiraria. Às vezes só Brasil Turismo em Vaporã e Avenida Brasil. Se quiser também, porque muitas vezes só isso aqui é o mais importante, é você fazer o criativo ser desejável. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o presentinho que eu tinha pra vocês, ó. Vocês vão entrar aqui nesse site e vão dar uma pesquisada nos anúncios, igual eu falei, você pode botar também, vou botar um nome qualquer aqui, pra achar uma pessoa específica, tá vendo? E o que fica de decisão prática aqui então, pessoal? Use boas imagens ou vídeos, tá? Se for usar IA, usa com qualidade, inteligência artificial, né? Usa com qualidade, usa com cuidado, confere se está certinho o que ele está escrevendo, toma cuidado para não aparecer nada esquisito, para o criativo não ficar genérico, mostra a experiência, não só o produto. Você viu que raramente as pessoas falavam só do produto, só do que estavam vendendo e mostravam bastante o lugar. E combina desejo, clareza e chamada. Você viu que toda vez que não tinha chamada eu criticava, toda vez que gerava desejo eu elogiava. Então é isso. Se você conseguir criar um criativo a partir daquela oferta que a gente criou com essas características, vocês vão arrasar.